Bem-vindos ao Enigmas! Você está entrando no programa Catiagai, Olá! onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. Boa noite, Cris. Boa noite a Boa noite, todos. Catinha, Catiagaia, saudades. Cátia estava em São Tomé, ocupada semana passada, mas está aqui hoje. A semana passada caiu, eu que caí, né, na rede, né, Foi, cadê Catiagai? a Cris? Cadê a Cris? Mas eu continuei, Cris. Isso aí. É uma pela outra aqui, né, Katia? É isso E aí, né, como eu Kátia deixei Gaia? claro, que nós teríamos uma continuação do programa da semana passada, porque tem muito mais explicações Sem sobre, dúvida. né, esta pauta que é maravilhosa, que é o autoconhecimento gerando equilíbrio para alcançar a prosperidade. Então, a gente está falando do equilíbrio vetor, né? É isso aí. Então, bom, Catinha, e o que seria esse equilíbrio vetor? Bem, eu vou explicar aqui para o pessoal. É como o início de um epicentro de um furacão, que vai girando a energia em volta do próprio centro que somos nós, e gerando essa tal força motriz que faz com que essa energia circular crie nossos desejos, crie cenários para que eles aconteçam a partir de pensamentos, sentimentos programados, Catinha. E desta forma, nos torna co-criador na nossa realidade. Então, forma-se um torus em torno de cada um de nós e envolve o equilíbrio entre o coração e o cérebro, onde um pensa, o outro cria a energia vetor em torno de si e mesmo a ponte de criar esses nossos pensamentos. Então, é muito forte isso, né, Cris? Muito forte, Kátia. E essa energia, pessoal, é gratuita. Precisamos só ter autoconhecimento para conseguir fazer isso. E é conhecida por cientistas, oligarcas, multisseculares. Isso agora está vindo à tona, né? O livro O Segredo, ele explicou de certa forma isso, mas poucos entenderam seu real funcionamento. Pois é, se tornou uma moda, mas assim, a praticidade, né? Eu acho que ela é bem diferente, apesar de ser simples, eu acredito que bem profunda, mas acompanha a gente que nós vamos explicar aqui. A É isso aí. questão é que muitos inventores utilizaram de forma primária essa energia e foram, de certa forma, acompanhados por experts, vendo esse conhecimento em funcionamento, e isso nos deixa muito claro que essa energia é real. E já está sendo usada, né, essa energia, inclusive nas áreas tecnológicas. E as implicações disso são absolutamente emocionantes, Kátia. O canadense John Hudson não só criou baterias de energia livre com esse conhecimento do vetor, mas também usou as teorias de Tesla para criar antigravidade, para fazer objetos levitarem. E a gente já assistiu isso, né, Cris? Com certeza. Ainda, Presencialmente. e ainda com o sobrinho neto do Tesla, que é presidente da Fundação Tesla, Boris Petrovich, As né? bobinas e tudo mais. É incrível a Verdade, tivemos energia. falta, né? Inclusive, fizemos a luz acender na nossa mão sem fio nenhum. Bom, isso poderia, Kátia, revolucionar a área da propulsão, mas o seu laboratório desse cientista foi invadido e seus equipamentos foram confiscados pela polícia do governo em 1978 e 1989, e novamente no ano 2000. Por que será, né? Um dos Pois é. cientistas que aborda sobre isso é o Dr. Eugene Malouvi, um engenheiro do MIT, em Harvard. E ele também é editor da revista Energia Infinita, que cobre o desenrolar das questões tanto tecnológicas quanto teóricas no campo da energia. Mas Dr. Malouvi foi misteriosamente espancado até a morte em 2004. Se esses cientistas fossem, na verdade, apenas charlatões, eu me pergunto, então, por que estão sendo suprimidos tão consistentemente e brutalmente?
É verdade, Kátia. E perguntado ao inventor aí da energia livre, Adam Trumbley, por que ele achava que o conhecimento dessa ciência estavam sendo suprimidas e se o fenômeno OVNI estava relacionado a isso. Ao que ele responde: existem pessoas de alto escalão se arriscando a dizer que sim, essas são coisas reais e nos abre portas para que possamos atingir meios de todos prosperarem. É verdade. E por que será que eles, né, Kátia, não querem que hajam declarações sendo feitas sobre esse assunto? Porque aí começaríamos a pensar que tipo de tecnologia está por trás disso tudo e quanto poder teríamos cada um de nós. Pois é. E é isso aí, hein, Kátia? O acobertamento do fenômeno OVNI está lado a lado com a supressão do conhecimento da chamada energia criadora livre. A energia extraída dos nossos pensamentos e sentimentos e da natureza à nossa volta, o que significa que não pode ser medida. Esta é uma ameaça direta às maiores indústrias do mundo. A energia livre significa adeus petróleo, adeus carbono, adeus à transmissão de eletricidade por cabos, por linhas paralelas. Tudo isso irá se esvair e, infelizmente, vai ser trilhões de dólares a menos. Não é nos cofrinhos, não, é nos bolsos, né, Cris? É verdade. E essa informação surgindo, ela iria mudar completamente o poder geopolítico, mais do que qualquer outra coisa registrada na história da humanidade. E acontecerá em apenas uma geração. Haverá soluções inovadoras e surpresas. Esse conceito tem sido comprovado em centenas de laboratórios por todo o mundo. E mesmo assim, Kátia, nem viram a luz do dia ainda. Em vez de lançar coisas umas contra as outras e tentar controlar sua explosão, as novas tecnologias se baseiam em mesclar, dançar sobre o que naturalmente é. E o denominador comum de todos os dispositivos de energia livre que veremos é que imitam de uma forma ou de outra a forma de energia do torus. Bom, que para quem não sabe o que é Torus, é energia que liga outros mundos, né? Ela faz tipo de um cone, né? Dois cones juntos assim, é, e é bastante interessante. Ela, inclusive, dizem que o Torus faz a ligação de multiversos. Outra coisa, você não precisa acreditar na tecnologia de energia livre para preocupar-se com a repressão de ideias e eventos. Não precisaremos mais justificar nossa dependência do petróleo, carvão, energia nuclear e outras tecnologias perigosas e sujas, e do que fingir que não há outras alternativas melhores e mais baratas. Pois é, será para nós tão intrigante quanto possa parecer o Taurus, os ETs, a energia livre. E a questão mais convincente, pessoal, é entender sobre esse conhecimento que realmente vai ajudar a aliviar o sofrimento humano de alguma forma. Realmente parece que sim. Grande parte da dor nesse planeta tem a ver com a falta de acesso ao conhecimento sobre as energias. Então, se há um padrão fundamental, o que faz sentido para mim que a evolução seja eficiente dessa forma, em que se pudéssemos alinhar esse padrão para criar novas tecnologias que resolveriam os nossos problemas, então vale a pena abrir a mente para esses temas que ainda são tabus científicos e sociais. Se as tecnologias de energia nova fossem difundidas livremente pelo mundo, a mudança, sem dúvida, seria profunda. É verdade. Afetaria, Katia Gaia, todo mundo. Seria aplicável em qualquer lugar. Estas tecnologias são absolutamente as mais importantes que vão passar pela história do nosso mundo. Tendo isso em mente, a gente questiona quem se beneficiaria em suprimir os estudos científicos. A riqueza e o poder de quem seriam ameaçados caso fossem concedidas a todos o acesso a esse conhecimento de como utilizar as energias.
livre e limpa. Quem tem um motivo para estabelecer um mundo onde tão poucos têm tanto e tantos têm tão pouco? Como pesquisador independente, eu e Katia Gaia iremos seguir uma das regras de ouro do jornalismo investigativo. Se a história não faz sentido, siga então o dinheiro. Vamos seguir. Vamos lá. Sermos dependentes do petróleo assegura que as corporações energéticas tenham lucros fenomenais. Eu os vejo destinar enormes recursos para minar toda e qualquer forma de energia alternativa para controlar as reservas globais e para bater altos preços do petróleo. Bem, eles, Katia Gaia, têm dinheiro e influência suficientes para suprir tudo que ameace o seu monopólio e faça os escravos se tornarem menos livres, né? Então, quem está por detrás das grandes corporações energéticas? Provavelmente, vamos lá, o Império do Petróleo, que formou o primeiro oligarca da América, que controla a nossa comida também. Então, são os primeiros responsáveis pela mudança global da agricultura em larga escala, baseada em petróleo. Me recordo da tão mencionada Revolução Verde dos anos 60 a 70. Como a maioria das pessoas, eu pensava que era algo bom da agricultura. Mas nunca cumpriram com as promessas de acabar com a fome e promover a saúde. Isso sempre em qualquer país, politicamente, né? São promessas falidas. Ninguém cumpre. Entra mandado, sai mandato e, né? Pau mandado. E vamos lá. Desde a nossa terra, a água, as nossas fontes alimentícias foram colocadas em risco, a saúde de todos devido à quantidade química de agrotóxicos existentes. Não vamos longe, Cris. Essa semana nós vimos lá o garimpo, né, ilegal, o quanto os índios Yanomamis estão sofrendo, né? É verdade. Tristeza, todos na eles, né? verdade, não só E os índios, outros a lugares. natureza toda, né? A natureza toda sofre, né? Com todas essas químicas, né? Que Mas a gente depredam o meio precisa ambiente. fazer esse apelo, né? Porque é o nosso Brasil, são os nossos queridos indígenas, né? Aquele povo que a gente tem que ter muita honra, tem que ter muito respeito. É Verdade. triste demais, Cris. Bom, Kátia, o primeiro plano era o uso da engenharia genética como medida de controle. O segundo, então, era patentear sementes, patentear a vida como medida de controle, declarando sementes como sendo de propriedade privada. Então, desenvolvendo sementes estéreis para impor uma maior dependência da humanidade a algumas corporações. Bem, este foi o último passo. Nós somos o que estamos fazendo com as sementes. Quem controlar a produção de alimentos controlará todas as pessoas. E quem controlar a produção energética controlará continentes inteiros. Verdade. Quem controlar o dinheiro pode controlar o mundo. É fato, Kátia. Então, pessoal, há duas áreas cruciais: energia e alimento. Vemos eles tomando o controle e as consequências têm sido e serão cada vez mais devastadoras. Então, agora, por meio deste conhecimento, você saberá que, mesmo que venha a ter uma doença grave, ela será tratável. Esse conhecimento nos ajudará a entender que a meta da humanidade é cura por meio de autoconhecimento das nossas infinitas possibilidades. O que eles fizeram das nossas escolas foi criar uma força de trabalho dócil e obediente, que se tornem empregados manejáveis e consumidores ansiosos. As escolas Sim. estão lá para criar hábitos, respostas condicionadas à autoridade. Então, até onde essas forças podem ir para suprimirem as curas para doenças, assim como suprimirem a tecnologia de desenvolvimento, a energia e do autoconhecimento também?
até onde o nosso autoconhecimento pode chegar a ponto de sermos co-criadores da nossa realidade e mudar-nos tudo. Podemos agora, nessa era aquariana, dia a dia, desenvolver nosso equilíbrio e formar a nossa própria Taurus, a ponto de chegarmos a tal equilíbrio energético com a capacidade de mudarmos a nossa linha do tempo e a nossa realidade. É verdade. Afinal, já temos noção que estamos em uma matrix e que podemos ser observadores de nós mesmos e, com coerência e lógica, alinharmos mente e coração e sermos, enfim, a maior descoberta do século XXI, ao ponto de criarmos uma realidade bela, boa e verdadeira para todos os seres, compartilhando sempre autoconhecimento, para que sejamos livres, para sermos uma humanidade de quinta dimensão. Então, por que eu trouxe isso? As pessoas falam muito no livro O Segredo, eu sei que você é uma profunda conhecedora do segredo, o que eu quis dizer isso? Não adianta a gente ficar falando, eu quero, por exemplo, criar um carro e só ficar pensando nisso. Você precisa manter o foco, o objetivo e criar uma energia. Não dá para ser próspero reclamando, não dá para ser próspero falando em doenças. Precisa manter a energia do ser humano. Vocês estão sabendo, olha, por que nós temos uma cabeça desse tamanho e usamos só 5% da nossa cabeça, Kátia? Porque não querem que nós desenvolvemos o resto, porque se nós desenvolvermos um pouquinho mais, nós nos tornamos deuses ativos, somos deuses inativos. Então, todo o conhecimento que nos é passado em conta-gotas, para que a gente não acesse, para que a gente não entenda. Quando a gente fala de toros, o que eu quero dizer tem que ser a mesma coisa que um epicentro de furacão. Como que ele começa? Ele começa com um pontinho. E esse pontinho vai girando. Por quê? Essa força motriz dele girar sempre, continuamente, repetidamente, no mesmo movimento, no mesmo exercício, faz com que ele forme aquela potência que é um furacão. Então, nós também temos que fazer assim. Olha, tem uma coisa que um judeu me disse, que ele diz assim, quando a gente vai falar, eu sou, vírgula, eu sou o que eu sou. Então, você tem que formar sempre o mesmo pensamento. O que acontece com a maioria da humanidade? Nós não temos um pensamento fixo. A gente assiste, por exemplo, você quer mudar a linha do tempo, mudar a realidade do planeta, e nós temos condição de mudar essa linha de realidade hoje, se nós focarmos no positivo, se nós colocarmos foco no melhor, tirarmos o foco de tragédias. Por que a maioria das mídias só coloca o foco em tragédia? Só colocam o foco em desgraça, que não querem que a humanidade saia desse lado mais alienante, que não pensa, que só assiste, que fica inerte. Então, enquanto nós estivermos assim, a gente não cria a nossa própria Taurus. Os deuses, os seres considerados deuses, eles têm conhecimento da própria energia, de como manipular essas energias. No Antigo Egito, eles tinham. O homem do futuro vai saber lidar com isso, porque aos poucos a humanidade está trocando esse conhecimento, está se autodescobrindo. Entende, Kátia? Então, o homem do futuro vai ser, sim, telepata. Ele vai ser telepata. Porque, na verdade, é como nós estivéssemos aqui na nossa cabeça, nós tivéssemos um carro com todos... vou falar de um celular. Um celular que tem 10 mil funções e a gente só sabe usar 3 ou 4. Nós somos deuses, por isso que nós somos aí, metafisicamente, seres invejados por outras raças, porque nós temos possibilidades que nós não acessamos ainda, porque nós não conhecemos. E é só o autoconhecimento, Cátia, que vai fazer com que a gente se torne tudo isso. Levitação, no futuro, parapsiquismo, paranormalidade, vai ser um atributo totalmente normal, não vai ser... Mas já é, né, Cris? As pessoas que se colocam como formas especiais ou pessoas especiais. Todos nós temos esses dons. Então, basta você saber sincronizar e saber desenvolver. É que, bem colocado que você pôs, eu penso assim,
a questão da ansiedade, né? Se você for verificar, hoje nós temos, assim, muitas pessoas ansiosas, e a ansiedade faz com que você não foque dentro da realidade daquele objetivo que você quer alcançar, como segue o modo, né, do livro Segredo. Não basta você só pensar e ficar no modo repetição. Você tem que ser a ação daquela situação, né? Exatamente. E sendo uma pessoa ansiosa, você está o tempo todo se sabotando. Então, você precisa encontrar a paz dentro de você. É Sabe, o ponto do equilíbrio, Kátia. Equilíbrio vetor, exato, desculpa te cortar, mas é o ponto de equilíbrio aonde a gente consiga colocar o foco em determinada coisa que queremos e não tirar o foco daquilo. sim, E como que a gente vai tirar o foco? A gente, por exemplo, quer prosperidade, mas o que que a gente ouve? Músicas tristes, por exemplo. Então, tira a gente da sintonia o tempo todo do que nós queremos. A gente quer prosperar, a gente quer paz, mas a gente só fala em guerra. A gente quer um grande amor, mas a gente só fala em. As músicas só falam em dor de corno, entendeu? Então é isso. Então a gente tem que se desligar disso tudo. Mas é claro que por trás disso houve toda uma engenharia que estuda o ser humano, Cássia, para que nos mantivéssemos assim, muito circularmente. E agora, essa quinta dimensão, que é essa aquariana, eu sei que você é aquariana, eu tenho ascendente em aquário, ela vem, vai ser a era do mental superior, entende? Que vai nos colocar de frente a nós mesmos e as nossas possibilidades. Então, nós podemos muito, mas muito mais, se nós aprendemos a lidar com isso que temos aqui. é verdade. Enquanto nós estamos, né, cuidando daquilo que nós realmente queremos, nós não temos e não damos espaço para aquilo que nós não desejamos. Então, quantas pessoas passam minuto a minuto do seu dia desejando Nós estamos. somente o que há de negativo, não A é? transmissão cai a toda hora, né? É verdade, está caindo a transmissão. Então, nós temos que realmente investir, né, na capacidade do autoconhecimento. As pessoas falam, vocês falam muito de autoconhecimento, mas é por falta de autoconhecimento que nós damos o poder que temos às pessoas que nos representam, seja na política, seja em qualquer lugar do mundo. Entendeu? Então, É, quando a gente começar a unir mente, mas mente de verdade, coração, a mente, ela organiza, ela equilibra. E o coração forma a todos. A energia do coração forma a todos em volta de nós. Então, por isso que a gente fala assim para o pessoal: seja o que você quer para a sua vida. Você quer ser sim, próspero? Haja com prosperidade, pense com prosperidade, né? Esteja gente com pessoas que querem também ser prósperas. Não adianta galinhas quererem andar com águias, que não funciona. Se você tem um pensamento ainda, né, de uma galinha, você nunca vai chegar a ser uma águia. Então, o pensamento tem que ser fixo. O pensamento cria. O coração recebe energia e faz a todos funcionar. Então, não adianta. E pare, desligue de notícias negativas. Ah, mas eu vou ficar à parte de notícias. Não. O meu universo sou eu. Eu estou nesse planeta, neste momento da humanidade, para crescer, para aprender a lidar com esta máquina humana que me foi ofertada. Então, eu tenho que conhecer tudo sobre ela. Então, nós somos o Boris Petrovich. Quantas entrevistas fizemos com o presidente da Associação Tesla, e ele mesmo disse que nós somos o quê? Uma antena. O Kron sempre nos diz que somos uma antena biológica. Então, nós temos a capacidade de criar, de emanar essa energia e fazer as coisas acontecer. Mas não é só falando 10 mil vezes a mesma coisa. Não é só falando, é agindo. Você quer ser rico, então comece a agir como um rico. Você quer ser saudável? Tenha hábitos saudáveis. Ninguém é saudável fumando, ninguém é saudável curtindo droga, ninguém é saudável, né? Exagerando do corpo físico, né? Extrapolando. é verdade.
A gente precisa valorizar tudo aquilo que nós temos de bom e, acima de tudo, manter tudo isto. Porque para você usufruir daquilo que você tanto quer, você precisa estar em sintonia com quem você é. Então, acima de tudo isto, né? Você ter esta sintonia, esse equilíbrio, como a Cris está explicando, do Taurus. Porque senão, Kátia, não adianta, as pessoas vão ficar repetindo, repetindo, falando, falando, cantando, cantando. Aí sai de lá, ouve uma música que joga ela para baixo, acabou, a energia acabou de desformar toda aquela energia. Aquela energia que você estava formando enquanto você estava concentrado cantando, o teu cérebro registra o que é negativo com a mesma facilidade que ele registra o positivo. Entendeu? Se eu ouvir uma música triste, aquela energia da torre já se dissipa. Então tem que manter. É difícil porque nós vivemos muitas coisas num dia só. Mas a gente tem que fazer o nosso máximo, o melhor possível para manter. Se a gente tem que começar a olhar as coisas como apenas uma experiência. Aconteceu isso, está acontecendo isso. Tá bom, o que eu posso fazer para isso se tornar melhor? Qual a minha contribuição? Porque falar mal, criticar, não adianta. Nós temos que trazer coisas positivas sempre. Né? Se a gente quer que o mundo seja melhor, a gente, primeiramente, tem que ser melhor. Se você quer consertar o mundo, conserte primeiro a você mesmo. Você é uma peça desse maxi-fraternismo chamado Terra. Então, assim, nós temos o poder de cocriação, é científico, os cientistas sabem disso, por isso que eles não dão informação, por isso que eles querem pessoas dóceis, obedientes, porque eles não querem que nós saibamos o poder que temos. Essa é a grande verdade. E olha, isso é um trabalho diário, né? Isso é um trabalho diário. Daria uns 10 programas, mas assim, não adianta, porque ela é bastante complexa. Eu tentei, porque ela é muito científica. Então, estou tentando trazer. E a gente percebe que, tanto no programa anterior quanto neste, as explicações, elas fazem com que as pessoas realmente possam começar a entender como funciona esse vetor, né, esse equilíbrio, para que possa gerar essas melhorias. A nossa... Está caindo muito a nossa internet, né? Estamos tendo problemas. Tem problema, a gente fala, a gente fala, e estamos falando a mesma coisa. Quando a gente volta, nós estamos falando praticamente a mesma coisa. Não, na verdade, não é simples, né? Criar toros, não é simples, mas nós precisamos começar a aprender. O segredo, ele deu uma pitadinha. Né? Aí nós precisamos entender quem somos nós também, do filme Quem Somos Nós. Para que a gente possa entender o nosso próprio modus operandi, Cátia. Nós somos uma máquina. Né? Então, mas manter sempre o pensamento e sempre fazer as coisas de coração aberto e viver, fazer. Você quer se tornar algo, então seja algo que você quer ser. Esquece, o cara quer ser rico, mas só fala em pobreza ou é miserável, ele não vai ser rico. Ele tem que ser próspero, ele tem que presentear, ele tem que abraçar, ele tem que beijar. Quando eu falo de prosperidade, não é só dinheiro, é próspero na saúde, próspero, né, na educação, próspero na espiritualidade, sabe? Tem que se tornar o que se deseja primeiro. Quando você começa a se tornar o que você deseja, as coisas vêm de forma fácil. Tudo vem de forma fácil. Mas é fácil. Se a gente for avaliar, para essa questão de facilidades, nós já temos tudo. Nós é que complicamos. É verdade. Nós é que colocamos tudo isso, né, de barreiras. Cria-se muitas teorias, né, Kátia? Para isso ou para aquilo, mas nós somos senhores do nosso destino e capitães da nossa própria nave, da nossa própria existência. Não dá para ser próspero andando com uma pessoa que só reclama, não dá para ser próspero, né, andando com gente que só fala mal do outro, não dá para ser próspero sendo mesquinho. A gente tem que ser próspero de verdade. Aí a prosperidade nos abraça, porque nós criamos essa energia em volta da gente. Aí as coisas acontecem. E aí é como se a gente mudasse uma linha temporal da gente também. E agora nós estamos no ponto de mudar uma linha temporal. Então, quanto mais íntegros, integrados, lúcidos, coerentes, espiritualizados estivermos,
mais nós construiremos uma linha do tempo boa, bela, verdadeira e pacífica pela frente. Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Porque, assim, tudo depende de nós. Olha, lembra? Nós temos uma cabeça animal, como dizia Raul Seixas. É como se fosse um telefone celular daqueles que tem 10 mil, né? 10 mil capacidades de fazer N coisas e a gente só sabe usar 10. Pelo menos eu faço isso com meu telefone. Então, que a gente aprenda a utilizar o que nós temos. Mas o primeiro passo real é esse. É manter. Olha, desliga, ó, ouvido seletivo. Começou a falar alguma coisa negativa, desliga. Isso não faz parte do nosso universo. Se você deixar, essas coisas entram na tua vida. Pega uma pessoa e faz a pessoa assistir direto da Atena para você ver o que ocorre na vida dela. Ela vai ser assaltada, ela vai ter todos esses problemas que eles mostram lá. Então, desligue disso, pessoal, e voltem para si. Né? Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que ser melhor. Tudo começa e termina em nós. Não é verdade, Kátia Gaia? Perfeitamente. Tudo que você falou, concordo plenamente. E nós estamos num tempo onde nós precisamos acessar esse estado de conhecimento da nossa integralidade, do nosso eu, o mais rápido possível. Aliás, já passou do tempo. Eu sinto que as pessoas elas estão perdidas dentro delas mesmas, que elas já não se acham mais, porque também elas não se procuram. Então é muito importante você saber, porque as pessoas que chegam até mim, elas chegam com perguntas que são tão inúteis para a vida delas e elas não percebem isso, porque elas estão no lado de fora, elas não estão dentro delas. Porque se você tiver noção de quem é você e o que você precisa de fato, você vai abandonar um monte de coisa que é ilusória da vida e você vai se conectar com o que realmente é importante para você viver bem, para você viver com integralidade, com qualidade. E a consciência e o autoconhecimento é isto. Olha, e para quem, por exemplo, tem medo de solidão, o maior poder é não ter medo de solidão. Aí você atrai as pessoas que têm a ver com o seu campo energético. Porque quem tem medo de solidão vai trazendo qualquer pessoa para a vida. Quem já não fez isso, né, Kátia? Quem de nós já não fizemos isso? Né? Mas quando você perde esse medo, vai chegando as pessoas que têm a ver com a tua alma. Então você aí, que fala, mas eu quero um grande amor. Aprenda realmente a se conectar com você. Essa é a coisa mais... Olha, foi um aprendizado para mim também. Coisa mais importante, sabe? Eu me respeitando, eu gostando de mim, eu me aceitando e entendendo que ninguém está sozinho nesse planeta, né? Então, isso é a coisa mais importante. Isso é muito importante e a coisa que eu vou deixar claro para vocês. Se vocês querem um grande amor também, porque muita gente foca, né? Quer um grande amor. Primeiro se amem muito, se respeitem muito, porque aí esse grande amor chega. Porque aí você vira uma luz, né? E atrai as pessoas que têm a ver com o seu campo áurico. Então fica nosso recado aí, né? Muito, muito simples, inclusive, eu tentei falar um pouco de tudo isso, que eu quis dizer o seguinte, Kátia, através dessa pauta que fizemos, é que, na verdade, todo esse conhecimento existe, mas nós somos sempre condicionados a não ter esse conhecimento. E que agora esse conhecimento vem à tona de forma real, não só de pitadinha. E que a gente precisa começar a mudar a nossa forma. Enquanto você estiver ligado às coisas que são tão ilusórias e externas, você não vai acessar esta questão tão importante para que você encontre o seu equilíbrio. Hora, né? A internet, que coisa incrível essa internet. São as quintas-feiras, Cris. Nós vamos mudar o dia do Enigmas no próximo ano. Brincadeira, mas vamos lá. Mas foi muito bom, maravilhoso, né, estarmos aqui. E na próxima semana temos um novo encontro. Volta, Cris, cadê você? Está congelada. Podemos.
toda quinta-feira, né, nós temos uma pauta ou trazendo um convidado, ou falando sobre esses autoconhecimentos, para que todos nós, agora, nesse momento, que já chegamos à início da era aquariana, que a gente possa realmente ser o início de um boom evolutivo, não só para nós, mas para toda a humanidade. Kátia Gaia, Isso aí. beijo no seu coração, beijo a quem nos assistiu, quem vai nos assistir, e até o próximo Enigmas, pessoal.